Imagine acordar todos os dias acreditando que suas decisões são totalmente livres, que cada escolha que você faz nasce de um pensamento consciente, racional e deliberado. Mas e se, na maior parte do tempo, quem realmente estivesse no controle fossem padrões invisíveis que você mesmo construiu ao longo da vida? Pense nisso por um instante. Quantas vezes você prometeu mudar alguma coisa importante, começar uma nova rotina, parar um comportamento que te prejudica, ser mais disciplinado, cuidar melhor de si mesmo, e poucos dias depois percebeu que tudo voltou exatamente ao que era antes? Não porque você não queria mudar, não porque você não sabia o que deveria fazer, mas porque algo dentro de você parecia puxar para trás, como se existisse uma força silenciosa que te conduz sempre para os mesmos caminhos. É nesse ponto que começa uma das reflexões mais profundas sobre comportamento humano. Até que ponto nossas escolhas são realmente livres? Desde que somos crianças, aprendemos a acreditar que nossas decisões definem quem somos. E, em parte, isso é verdade. Mas o que muitas pessoas não percebem é que grande parte dessas decisões não acontece de forma consciente. Elas acontecem automaticamente. Nosso cérebro é uma máquina extraordinária de economia de energia. Todos os dias, ele precisa processar milhares de informações, sons, imagens, emoções, memórias, preocupações, tarefas, problemas. Para conseguir lidar com tudo isso sem entrar em colapso, ele desenvolveu uma estratégia extremamente eficiente: transformar comportamentos repetidos em hábitos automáticos. No início da vida, quase tudo exige atenção. Aprender a escrever, dirigir, trabalhar, organizar tarefas, lidar com desafios, tudo isso exige esforço mental. Mas à medida que repetimos essas ações, o cérebro cria atalhos neurológicos. Esses atalhos funcionam como pequenas estradas dentro da mente que permitem que certas ações aconteçam quase sem esforço consciente. Graças a isso, conseguimos realizar muitas atividades ao mesmo tempo. Conseguimos dirigir enquanto conversamos, conseguimos executar tarefas do trabalho sem precisar pensar em cada detalhe. Conseguimos atravessar boa parte do nosso dia no piloto automático. E esse mecanismo é extremamente útil. Sem ele, nossa mente ficaria sobrecarregada o tempo todo. O problema começa quando esse mesmo sistema automatiza comportamentos que nos prejudicam. A procrastinação, por exemplo, no começo pode parecer apenas uma escolha ocasional. Depois eu faço, só mais 5 minutos, amanhã eu começo. Mas quando esse comportamento se repete muitas vezes, o cérebro começa a transformá-lo em um padrão automático. O mesmo acontece com autossabotagem, medo de agir, impulsividade, fuga de responsabilidades ou até mesmo pensamentos negativos recorrentes. Esses padrões vão se fortalecendo silenciosamente dentro da mente. E quando se tornam fortes o suficiente, a sensação de escolha começa a desaparecer. Você acredita que está decidindo, mas na verdade está apenas seguindo um roteiro mental que foi repetido tantas vezes que se tornou automático. É como se existisse um piloto automático invisível guiando grande parte das suas ações diárias. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, nós nem percebemos isso acontecendo. Nosso cérebro prefere aquilo que já conhece. Mesmo que o resultado não seja o melhor possível, o cérebro se sente mais confortável com o que é familiar do que com aquilo que exige esforço ou mudança. É por isso que tantas pessoas permanecem presas nos mesmos ciclos por anos. As mesmas promessas quebradas, os mesmos erros repetidos, as mesmas decisões impulsivas, a mesma sensação de estar sempre tentando mudar, mas nunca conseguindo sustentar essa mudança por muito tempo. Não é apenas falta de motivação, não é apenas preguiça, é um sistema inteiro dentro do cérebro funcionando para manter tudo exatamente como está. E quando alguém tenta quebrar esse sistema, surge algo muito interessante: resistência interna. Aquela voz silenciosa que aparece nos momentos mais importantes, dizendo: não agora, você começa amanhã, isso vai dar muito trabalho, talvez não valha a pena. Essa voz não aparece porque você é fraco. Muitas vezes ela aparece simplesmente porque o cérebro está defendendo aquilo que já foi programado ao longo do tempo.
Mudança exige energia, mudança exige atenção, mudança exige sair de trilhos mentais que já estão profundamente gravados. Mas aqui está a parte mais fascinante dessa história. Mesmo que hábitos sejam poderosos, eles não são invencíveis. Dentro do próprio cérebro, existe um espaço onde a consciência pode interferir nesse processo automático. Um pequeno intervalo entre o impulso e a ação, um momento quase invisível em que você percebe o que está prestes a fazer antes de realmente fazer. Esse momento é extremamente curto, mas ele existe, e é exatamente ali que o livre-arbítrio começa a aparecer de verdade. Não é sobre controlar cada pensamento ou cada comportamento da vida. Isso seria impossível. A mente humana é complexa demais para funcionar assim. O verdadeiro poder está em algo muito simples: perceber os padrões que normalmente passariam despercebidos. Imagine que cada hábito é como um trilho de trem dentro do cérebro. Quanto mais vezes o trem passa por aquele trilho, mais profundo ele se torna. Mais fácil fica seguir exatamente o mesmo caminho. E depois de algum tempo, parece que não existe outra direção possível. Mas no momento em que você identifica esse trilho, algo muda. Pela primeira vez, você percebe que o caminho não é inevitável, que ele apenas foi repetido muitas vezes. E quando você percebe isso, surge a possibilidade de escolher um caminho diferente. Essa escolha, porém, raramente acontece de forma dramática ou instantânea. Ela acontece em pequenas interrupções, pequenos momentos de consciência em que você percebe o padrão antes de repetir o comportamento. Talvez seja o momento em que você percebe que está prestes a procrastinar novamente, ou talvez o momento em que percebe um pensamento negativo automático surgindo, ou até aquele momento em que percebe que está prestes a reagir impulsivamente a alguma situação. Quando você interrompe esse ciclo, mesmo que por alguns segundos, algo novo acontece dentro da mente. Um novo caminho começa a se formar. No início, esse novo caminho é frágil, ele exige esforço. O cérebro resiste porque aquele comportamento ainda não é familiar. Mas cada vez que você repete essa nova escolha, o caminho se fortalece um pouco mais. Aos poucos, aquilo que parecia impossível começa a se tornar mais natural. O antigo padrão perde força. Um novo padrão começa a ocupar espaço dentro da mente. E é assim que as mudanças reais acontecem, não através de picos de motivação que duram poucos dias, não através de promessas grandiosas feitas em momentos de emoção. Mudanças duradouras acontecem através da consciência repetida sobre aquilo que normalmente fazemos sem perceber. Muitas pessoas passam a vida acreditando que simplesmente são assim, que nasceram procrastinadoras, que nasceram ansiosas, que nasceram desorganizadas ou incapazes de mudar certos aspectos da própria vida. Mas na maioria das vezes, isso não é identidade, são apenas padrões neurológicos que foram repetidos por tempo suficiente para parecerem permanentes. Quando você entende isso, algo muda profundamente na forma como você enxerga suas próprias decisões. De repente, você percebe que não está lutando contra quem você é. Você está apenas lidando com caminhos mentais que foram reforçados ao longo do tempo. E aquilo que foi construído também pode ser reconstruído. Essa compreensão muda completamente a pergunta que muitas pessoas fazem a si mesmas. Em vez de perguntar por que eu sou assim, a pergunta passa a ser: qual padrão eu estou repetindo sem perceber? Essa mudança de perspectiva é poderosa, porque abre espaço para algo que muitas pessoas acreditam ter perdido: a capacidade de transformação. Não uma transformação instantânea ou perfeita, mas uma transformação gradual, construída a partir de pequenas escolhas conscientes. Cada momento em que você percebe um comportamento automático já é uma pequena vitória contra o piloto automático da mente. Cada vez que você interrompe um padrão antigo, mesmo que por alguns segundos, você está literalmente criando novas conexões dentro do cérebro. E quanto mais vezes essa consciência aparece, mais forte ela se torna. Aos poucos, aquilo que parecia impossível começa a mudar. Aquela procrastinação perde parte da força. Aquela reação automática deixa de ser tão inevitável. Aquela sensação de estar preso nos mesmos ciclos começa a se dissolver lentamente.
Porque, no fundo, o verdadeiro poder do livre-arbítrio não está em controlar tudo o tempo inteiro. Está em perceber os momentos em que você pode interromper um padrão e escolher algo diferente. E talvez essa seja uma das ideias mais transformadoras sobre comportamento humano. A liberdade não aparece antes da consciência, ela aparece depois dela. Quando você começa a enxergar aquilo que antes era invisível, sua relação com suas próprias decisões muda completamente. Você deixa de ser apenas alguém reagindo à vida e passa a ser alguém que observa, entende e pouco a pouco redireciona os seus próprios caminhos. E se essa reflexão fez sentido para você, vale lembrar que muitas dessas ideias foram inspiradas no livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, uma obra que explora profundamente como nossos hábitos funcionam e como eles influenciam nossas decisões todos os dias. Eu vou deixar o link para o livro na descrição do vídeo caso você queira se aprofundar ainda mais nesse tema. E se você gosta de conteúdos que fazem a gente enxergar a própria mente de uma forma diferente, aproveita agora para se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que mais chamou sua atenção nessa reflexão e compartilhar esse vídeo com alguém que também precisa entender melhor como nossos hábitos moldam a vida que a gente vive. Porque às vezes, uma única ideia pode ser o começo silencioso de uma grande mudança.